rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Mãos Amigas. Apresentação: Rilvane de Carvalho. Boa noite, queridos amigos e ouvintes da Rádio Brasil Espírita. É sempre um grande prazer, uma satisfação reencontrar com vocês todas as nossas quartas-feiras, às 21h30, no programa Mãos Amigas. Para quem não me conhece ainda, eu sou Rilvane de Carvalho, sou trabalhadora da Rádio Brasil Espírita com muito carinho, faço parte dessa família e reencontro com vocês nas nossas quartas-feiras, vocês que também são da família RBE, que são ouvintes, que se conectam conosco, que estão aí interagindo o tempo todo com todos nós da família RBE. Sejam muito bem-vindos agora. E no programa de hoje, meus queridos amigos, nós vamos conversar um pouco sobre educação dos filhos. E para falar de educação dos filhos, eu trouxe uma amiga, é uma amiga de longa data, amiga já de muitos anos, a Selma Lopes. Selminha deu o seu sim para Jesus, porque eu fiz esse convite a ela e ela disse sim, vamos. E é um prazer, minha amiga, tê-la aqui. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Selminha. Boa noite, minha querida amiga. É um prazer imenso estar participando dessa conversa. E, assim, muito feliz por fazer parte de um momento tão importante, falando sobre filhos, né? Eu acho que o tema para nós duas não podia ser outro, já que a gente se conhece há muito tempo, já que a gente viu nossos filhos crescendo, e ainda temos um longo caminho pela frente. Então, um prazer estar aqui com você e com todos, né? Nessa noite. Que coisa boa, Selminha. Realmente, nós acompanhamos o crescimento dos nossos meninos, né? Pois vamos lá. Meus queridos amigos, para começar o programa, a gente sempre solicita à espiritualidade amiga que se faça presente, que se aproxime desse ambiente, do ambiente onde vocês se encontram. Então, eu solicito a vocês que se unam a nós para fazermos uma prece. Vamos, nesse momento, mentalizar a figura dos nossos pais, a figura dos nossos filhos, para aqueles que têm filhos, a figura dos nossos avós, dos nossos tios, da nossa família. Pedir que, nesse momento, Jesus se aproxime do nosso lado, do nosso coração, que nos abrace, que esteja conosco. Entra, Senhor Jesus, na nossa casa, neste momento. Entra, Jesus, no nosso ambiente, para aqueles que estão trabalhando. Entra, Senhor, nesse recinto. Se aproxima de nós, nos ajuda a compreendermos esse conteúdo tão divino que foi enviado por Ti, permitido por Ti, para toda a humanidade. Esse conteúdo que a doutrina espírita nos traz e nos fortalece tanto na caminhada. Auxilia neste momento, mestre, amigo, Jesus, em especial, aqueles pais que têm conflitos com seus filhos, os filhos que têm conflitos com seus pais, aqueles que acabaram a relação, que se afastaram, aqueles, Senhor, que não conseguem mais conviver com os seus familiares tão próximos. Ilumina a consciência de todos nós e aproxima de todos aqueles que precisam esse conteúdo que iremos abordar na noite de hoje. Nos inspira, Jesus, porque Tu és a nossa grande fonte de amor e de luz. Assim seja. Então é isso, meus irmãos, Selminha. Vamos conversar sobre a educação dos filhos. E para começar a nossa conversa, nós trouxemos para vocês do livro O Evangelho de Chico Xavier, que teve a colaboração de Carlos Bacelli, uma fala de Chico a respeito da formação dos filhos. E aí a gente começa esse conteúdo. Chico diz assim: infelizmente, muitos de nós, considerados hoje cidadãos supercultos, revelamos grande preocupação em dotar os filhos com a instrução cultural e técnica, com as indicações acerca das vitórias práticas na vida, como sendo o ter muito dinheiro,
o dispor de muitas propriedades, o possuir muito conhecimento em torno do plano externo da vida, mais raros de nós mostramos o devido zelo à formação dos filhos, que nosso Senhor Jesus nos entregou. Notamos que sobra hoje, em quase toda parte, a consagração do egoísmo, sem aquele espírito de confraternização e amor uns pelos outros, que a família verdadeira cristã se empenha em cultivar. Então aí Chico já traz para a gente um despertar de consciência, nos faz falando que muitas vezes realmente, né, Selminha, a gente se preocupa muito em instruir os nossos filhos, em oferecer para eles escola, em oferecer para eles assistência à saúde, em oferecer vestimenta, agasalho. Mas será que nós temos oferecido aos nossos filhos o essencial? Com essa visão assim que a doutrina espírita nos traz tão ampla com relação à nossa reencarnação, o propósito da reencarnação, será que nós temos oferecido aos nossos filhos aquilo que é mais importante para a sua formação moral, espiritual? Porque essas riquezas, com certeza, eles levarão para a eternidade. Então, eu questiono aí a vocês, queridos amigos ouvintes, o que é o essencial na educação das nossas crianças e dos nossos jovens? O que é essencial? Essencial será que realmente é oferecer apenas a educação escolar, né, a formação acadêmica? Essencial é apenas vesti-los, permitir que nada lhes falte materialmente falando. Será que isso é o essencial? Então, nós já começamos instigando aí essa reflexão para vocês, não é, Selminha? Porque Chico nos traz essa clareza. Chico, como era um espírito muito lúcido, não é, continua sendo, né? Então, Chico já nos desperta essa consciência sobre formação dos filhos. Não é isso, minha amiga? Isso. São os espíritos milenares, né? Então, essa existência, ela é importante, ela começa do zero, na concepção, mas a gente sabe que trazemos para nós espíritos que há muito tempo fez parte, de repente, da nossa existência, ou faz, né? Tem alguns convidados para essa existência, mas tem outros que já fazem parte da nossa família espiritual de muito tempo. Então, essa missão de trazer esse ser reencarnante para esse mundo hoje, a gente tem que lembrar que desde o princípio, desde a gestação, a gente já tem que ter esse cuidado com esse espírito que estamos recebendo no nosso lar, não é? Então, assim, a missão de ser mãe, de ser pai, de ser cuidador, independente se é um filho biológico ou um filho do coração, não é? É uma missão, eu acho que acredito que uma das mais maravilhosas que Deus nos proporciona é receber esse espírito nessa missão que ele vem para na reencarnação. Então, para além de material, para além de todos os cuidados materiais que nós temos com esse ser biológico, não é? Com essa criatura que ela está se formando e que vai precisar de todo um aparato material, enfim, nós temos toda a questão espiritual, toda a questão moral, todo o cuidado com a formação daquele serzinho que está ali na nossa convivência, aprendendo conosco, e aquela situação. Muitas vezes o pai e a mãe, o cuidador, independente de quem seja, que está recebendo esse espírito, ele tem ótimas lições, mas na prática ele demonstra ser uma pessoa diferente do que ele ensina. Então, além de tudo, nosso cuidado com o exemplo, que a gente está ali no dia a dia, muitas vezes ensinando, e aquele serzinho que está começando a aprender, está começando a entender o mundo, essa pessoa que está tão próxima a ele será a referência, não é? Ele tem essa pessoa como referência. Então, se esse pai, se essa mãe, se esse cuidador, se essa pessoa que está na missão de cuidar desse espírito, ela fala uma coisa e faz outra, em quem ele vai confiar? Então, é muito
um tanto complexo, mas a ideia é trazer para a gente o quão responsável é essa missão de cuidar de um filho, não é? Que a gente vê que vem muito novinho, muito verdinho, pelo menos até os 7 anos de idade está naquela infância, mas aquilo ali é um ser que tem, sabe Deus quantos anos já de experiência espiritual, não é? Que vai despertar. Então, cabe aos pais essa responsabilidade de cuidar desse ser nessa primeira infância, para que ele não desvirtue, para que ele não desvie das condições morais, porque a gente não sabe a carga que ele traz. Então, a gente não pode incentivar essa criança a seguir instintos que, de repente, está nele de muitas outras vidas, e que a gente assumiu a responsabilidade de corrigir, de orientar, de consertar, de colocar num caminho que ele vai conseguir ter uma ascensão nessa vida, porque a gente veio para progredir, não é? Ninguém pode querer estar parado, e ficar parado não é condição, Deus não quer isso. Deus cria pura, ali, ignorante, né? Mas a tendência é sermos luz, como se fala muito, que a gente fica achando que é uma ideia assim romântica, né, do ser, mas não é. Somos filhos de Deus, então Deus vai querer que a gente se aproxime dele, né? Então que a gente fique sempre nessa lembrança de que estamos aqui para praticar o bem e com responsabilidade muito maior com esses seres que estão nas nossas famílias. Muito bom, excelentes reflexões, minha amiga. Inclusive, assim, a gente começa a pensar como Deus, ele confia em nós, né? Não é? Então, ele nos entrega seus filhos para que a gente cuide. É um amor e é uma confiança tão grande do nosso Pai, de dizer assim, Selminha, cuida desse filho para mim, né? Rilvane, ouvinte da rádio, que é pai, que é mãe, ou que vão ser pais e mães, né? Cuidem desse filho por mim, né? Então, assim, o quanto Deus nos inspira confiança e amor nessa missão, porque realmente nós temos. Nós reencarnamos como somos espíritos ainda adoecidos, errantes, né? Espíritos ainda que ainda precisam de muito progresso, mas nós já trazemos também nossas pequenas missões no nosso dia a dia, né? E uma das missões para aqueles que são pais e mães é cuidar, é zelar por aquele rebentinho que chega realmente, né, com muito frágil, chega no nosso lar, e dessa maneira frágil mesmo, que é para a gente conseguir amparar aquele, independente se ele seja um espírito rebelde ou não, ele vem frágil, né? Ele vem tão necessitado, assim, daquele cuidado, que se não fosse o nosso cuidado, eles não conseguiriam nem sobreviver aqui na Terra, né? E essa tarefa de educar, eu penso, pelo que a gente convive com as pessoas, pelo que nós observamos no nosso dia a dia, não é uma tarefa das mais fáceis, não é? E muitas vezes a gente observa que a gente se perde em uma ou outra orientação, como também, especialmente, aqueles irmãos que estão mais distanciados da luz do Evangelho, têm mais dificuldade em conseguir orientar, em conseguir direcionar adequadamente seus filhos. É como você falou, essa questão do exemplo é muito importante, porque o exemplo marca. Que adianta nós o tempo inteiro estarmos falando bonito para os nossos filhos a respeito da vida, do dia a dia, né, das condutas, se nós não conseguimos ajustar as nossas condutas? E o exemplo, com certeza, vai marcar essas crianças e esses jovens que crescem conosco, não é? E nós estamos, assim, como espíritos que somos reencarnantes, muitas vezes também precisamos estar atentos aos ensinamentos que os nossos filhos nos trazem, porque eles também vêm com conteúdos, né? E eles também têm os seus progressos, e muitas vezes eles vêm realmente para nos educar. Então, a gente quebra, com o conhecimento da doutrina, essa ideia daquele paternalismo absoluto, que a gente só precisa impor, só precisa ordenar. A gente começa a trazer os nossos filhos como espíritos irmãos, que nesse momento têm a função de filhos, né? E nós a função de pais, mas que nós estamos nessa troca. Nessa troca aí, né? Um aprendendo com o outro e buscando o melhor para o outro, né? É como diz, não é? Ora somos os pais
ora somos os filhos, noutra hora, de repente, companheiros de jornada, não é? Vai depender do que precisamos e do que deixamos a desejar na vida anterior. E a doutrina, ela nos dá uma base muito boa, não é? A gente termina que no momento de ver filhos rebeldes ou filhos que de repente vêm numa família totalmente desestruturada, onde aquele ser, quando chega, ele mais ou menos organiza, ele já vai crescendo dando lições. Na presença daquela criança, a família já sente uma modificação, porque, vejam, apesar de a gente estar num planeta de provas e expiações, que está indo para a regeneração, nós temos muitos espíritos aqui, como nós, né? Assim, aprendendo, batendo cabeça. Mas tem alguns espíritos que eles estão numa condição superior e que eles vêm na missão de nos ajudar, né? Vêm na missão de fazer diferente naquele ambiente, de ensinar o amor que aquela família, de repente, não conseguiu alcançar. E aí, esses seres, quando a gente fala, como você disse assim, que antigamente se pensava no paternalismo, então o pai e a mãe era a autoridade maior, não é? E aí, ai do filho que falasse na frente dos adultos, porque ele não podia, uma vez que ele era criança e não entendia. Aí, nessa visão espírita, a gente compreende que sim, que existem seres que chegam, e apesar de novos, para a gente, são pessoas antiquíssimas, não é? Que trazem uma carga de conhecimento, que iluminam uma casa e uma família, onde a gente às vezes via que eram pessoas muito ignorantes. Então, além da gente receber esses seres necessitados do nosso cuidado, por serem pessoas que vão precisar aprender um rumo na vida, questões morais, nós também ainda temos a possibilidade de receber espíritos com um grau de elevação maior e que vão nos trazer muitas lições. Então, Deus nos deu uma condição como ser humano de formação de família, que eu acredito que que ele é perfeito, não é? Então, ele pensa em tudo, ele sabe tudo, ele conhece todas as nossas necessidades. Então, é de uma gratidão poder participar da família universal, e quando a gente vê que a gente é irmão um do outro, e que existem os afins, mas que existem aqueles convidados a entrar na nossa família por questões assim, para dar uma puxada nessa família que está precisando de um novo rumo, e a gente entende essa família geral, a gente entende o quanto é importante a família única nossa, o quanto a gente naquele núcleo familiar tem responsabilidade, e que nada está solto. Ninguém está aqui por acaso, não é? Ninguém chega na nossa vida sem levar ou sem trazer alguma coisa. Então, isso que a doutrina espírita nos traz é muito rico e é fascinante, não é? A gente, porque é um momento de reflexão, e aí a gente vai falando e vai lembrando desses detalhes, e é muito importante. Então, é gratidão a Deus por sermos esse berço que acolhe esses seres e ter a possibilidade de ser um pouquinho parte da criação, não é? A gente termina aqui também cocria, a gente também está ali ajudando nessa missão. E mesmo aquelas mães que ainda não tiveram seus filhos biológicos, ou que ainda não tiveram a necessidade até o momento de acolher um ser para ajudar na criação, como os filhos de coração, mas existem pessoas que vêm em missões como: é uma ótima pediatra, não tem filhos, mas é uma ótima pediatra. Não tem filhos, mas tem um lar que cuida de crianças, não é? Então, a gente percebe que ser mãe traz para a gente muito próximo ser, que é o único que a gente vai cuidar ali no dia a dia, mas tem mães também em várias situações na sociedade, não é? Então, Deus não deixou mulher nenhuma sem condição de também ser mãe. Não é? Belíssimo exemplo, belíssima lembrança, realmente, não é? Nós temos esse instinto maternal, Sim. Instinto paternal também para os pais, né? E somos instigados a utilizá-los, a deixar esse instinto florescer, crescer, né? Tomar forma de amor. E eu estou aqui, Selminha e ouvintes, com uma carta do irmão X, que é Humberto de Campos, no livro Caminho Espírita.
E esse irmão, eu achei tão interessante essa carta, por isso que eu queria trazer para vocês. Ela se intitula Bilhete Paternal, por Chico Xavier, né? Psicografia. E aí, reparem só que interessante, é um jovem solicitando orientação ao irmão X, a Humberto de Campos. Ele pedindo para que ele o oriente. Ele diz assim: sim, meu filho, talvez por um capricho dos seus 13 anos, você deseja receber um bilhete do amigo desencarnado, cujas páginas começou a ler. Você, um menino, solicita orientação espiritual. Tenho escrito muitas cartas depois da morte, mas sinceramente não me recordo de haver dirigido até hoje qualquer recado a gente verde do seu porte. Perdoe se não lhe respondo à expectativa. Diz você que não espera uma história da carochinha, baseada em gênios protetores, e remata: quero, irmão X, que você me diga quais são as coisas mais importantes da vida, apontando-me aquilo de bom que devo querer e aquilo de mal que preciso evitar. Vejam só que é um jovem de 13 anos solicitando ao irmão X, e teve essa graça do irmão X poder dar essa resposta, porque a resposta do irmão X a este jovem, ela orienta a muitos pais. Ela orienta muitos jovens. A quantos jovens tiverem acesso a ela, todos nós seremos sempre orientados, né? E ainda diz assim: lembro-me assim de oferecer a você uma lista curiosa que um velho amigo me ofereceu aí no mundo, precisamente quando eu tinha a sua idade. Então, o irmão X, ele passa para esse jovem essa carta, né? Essa orientação, essa lista. A relação apresentava o título Aprenda, meu filho, e continha as seguintes informações. Meus irmãos, olhem, esse programa vai ficar gravado no canal do YouTube da Rádio Brasil Espírita. Caso vocês não tenham acesso a essa carta e queiram ouvir esse programa mais uma vez ou encaminhá-lo para alguém, né? Ele vai ficar lá disponível. Porque eu penso assim que a riqueza que não é exatamente nós que estamos trazendo, mas a espiritualidade, porque essas cartas, esses conteúdos são da espiritualidade maior que nos orienta, né? Então aí segue uma lista que o irmão Humberto de Campos nos traz para que a gente reflita. Então vamos conversar a respeito dela. É uma lista que contém 20 itens. Então vamos lá para o primeiro. O maior e melhor amigo, Deus. Repare só, Humberto de Campos orientando o jovem. O maior e melhor amigo, Deus. Os melhores companheiros, os pais. A melhor casa, o lar. Então, que beleza, vamos agora refletir sobre esses 3 itens, né, Selminha? O maior e melhor amigo, Deus. Então, Humberto de Campos fazendo essa referência de, inclusive, nós compreendemos o quão Deus é grande. O quão Deus, assim, realmente é um grande amigo de todos nós. E é pai de todos nós, né? Então, já começamos a pensar em direcionar a nossa necessidade, os nossos problemas, os nossos desejos ao Pai, que é o grande amigo de todos nós. Não é isso, minha amiga? E na hora que a gente ensina ao filho que existe esse grande amigo para todas as horas, esse filho, na hora que se encontrar num quarto escuro, com medo da vida, ele vai lembrar que tem esse amigo. Não é? Esse amigo, quando estiver na escola, sofrendo algum tipo de agressão psicológica, ele vai lembrar que tem esse amigo. Então, quando a gente coloca Deus no coração dos nossos filhos, a gente leva para eles uma presença que é sempre ali, fiel. Independente do escuro do quarto, independente da confusão que esteja no momento com amigos, que a gente sabe que tem uma idade dos amigos que eles chegam a ser malvadinhos, não é? Que fazem bullying com aqueles que são mais tímidos. Então, assim, esse Deus presente no coração dessas crianças faz com que elas tenham sempre a quem recorrer. Então, veja a importância dessa primeira resposta do irmão X para esse jovem. Não é? Está lá, como sempre, o primeiro da lista, Deus.
E para que a gente consiga educar os nossos filhos com essa presença divina, com esse não apenas o conceito, né? O conceito é muito vago, mas com a presença, a existência de Deus, porque Deus é real. Deus não está distante de nós, Ele está em todo lugar. Nós, inclusive, não conseguimos sair de Deus, porque Sim. Deus habita em tudo, em toda a criação. Nós somos filhos de Deus, né? E quando nós conseguimos trazer Deus para o nosso lar, eu sempre gosto de falar, mas o quanto é importante educar os nossos filhos com o culto do Evangelho no lar. Né? Você conseguir fazer com que a criança cresça amadurecendo esses conceitos que Jesus traz no Evangelho, da presença divina. Né? Além disso também, como é que nós conseguimos aproximar Deus dos nossos filhos? Frequentando alguma casa espírita, ou então alguma outra instituição religiosa, né, que fale de Deus, que mostre a Deus, que aproxime aquele ser que está aí em formação, reencarnante, aproxime ele da presença de Deus, né? Do quanto é importante, inclusive, respeitar a Deus, honrar a Deus sobre todas as coisas, não é? E o segundo é os melhores companheiros, os pais. Veja aí, irmão X, né, Samir? O que é que você tem para dizer a gente a respeito disso? Você é uma grande companheira do seu filho. Sempre. Depois de Deus, veja quem vem na ordem de responsabilidade, de proximidade, né? De aproximação dos filhos, os pais. Quem mais, meu Deus, tem essa condição de orientar o filho ou de amparar, se não os pais, não é? A gente, às vezes, vê situações como no iniciozinho, quando na sua prece você pede que se resolva esses conflitos entre pais e filhos que estão ali numa situação, né, difícil, que muitas vezes param de se falar, mas os pais serão sempre aqueles melhores amigos, serão sempre, sempre, independente da dor, e que a gente não esqueça nunca, que hoje eles são nossos pais, mas um dia nós de repente fomos os pais deles, então que esse amor fale mais alto, não é? Que esse amor do filho pelos pais fale mais alto, porque veja, aceitar um filho é uma condição de responsabilidade que a gente assume na espiritualidade. Né? Então, que esse filho entenda, e aí é bom a gente falar para os nossos filhos, que eles são nossos, emprestados por Deus, porque eles são filhos de Deus, mas que eles são nossos porque nós aceitamos eles virem para a gente. Em algum momento, a gente foi lá e combinou que eles seriam nossos filhos. Então, a gente já quer eles e a gente já aceita eles antes da nossa existência, vamos lá, né? Claro que a doutrina traz para a gente que existem situações em que os filhos vêm num momento diferente, não é? Nem sempre é de acordo ali, mas sempre com o desígnio de Deus, sempre com a autorização de Deus, sempre, sempre, sempre. Nada acontece nas vidas da gente aqui que está nesse planeta que não seja autorizado por Deus. Então, se está acontecendo, se temos esse filho, Deus nos deu essa dádiva de poder estar com esse filho para cuidar. Então, que o filho saiba isso. Aí é por isso que quando a gente diz que essa criança ela tem uma base religiosa, ela tem uma base de conhecimento, que ela entenda que ela faz parte de um todo, que ela não está solta aqui como uma planta. E olha que a planta faz parte de um todo, né? Mas vamos lá, como ela tem consciência, que ela não é um serzinho que vai nascer, crescer e morrer e ponto. E ali acaba tudo. Que Deus é esse? Olha, se um pai tendo um filho problemático, vou chamar problemático, mas todos vão entender, onde ele de repente entrou no crime, esse pai jamais aceitaria para esse filho uma prisão perpétua. Uma pena de morte. Né? Imagine Deus na sua infinita bondade, no seu infinito amor. Né? Então, a criança ela tem que entender que ela não morre e vai para o céu ou que vai para o inferno e fica lá a vida toda, como se falam, né? Porque eu falo nesse questionamento porque já houve essa situação com o netinho, com o meu filho, que participou de um momento espiritual, e aí ele disse, mãe, eu não quero morrer e dormir para sempre.
E você vai ficar onde? Eu quero saber onde você vai ficar. Se eu morrer e dormir para sempre, quando é que eu vou ver você de novo? E ele era muito novinho quando ele veio perguntar isso a mim. Eu disse, Neto, mas quem foi que lhe disse que a gente morre? Né? O corpo biológico realmente precisa ser trocado, porque ele é biológico, ele vai chegar um momento que ele não vai mais se suportar, né? Ele vai enfraquecer e a gente vai ter que tirar esse corpo para vir um novinho em folha. Aí ele, mãe, como assim? Aí a gente começou a conversar. E isso trouxe para ele uma alegria, porque ele chegou uma noite e ele ali não estava conseguindo dormir quando eu fui conversar com ele. Aí ele veio com esse questionamento. Mãe, como assim eu vou dormir para sempre? Eu vou, como assim? E isso perturbou ele. Então, que a gente sempre consiga falar para os nossos filhos que existe um Deus maravilhoso, que ele é pai amoroso e que ele jamais vai querer que um filho durma para sempre. Ele quer que esse filho cresça, ele quer que esse filho aprenda, ele quer que esse filho evolua, não é? E aí é bom quando a gente tem a base da doutrina espírita por isso, olha, vamos em frente, a vida, meu Deus, a vida é eterna, né? Você está começando agora. E a criança, ela toma uma nova disposição para aquela vida e ele segue com mais consciência das responsabilidades e da certeza de um futuro que não acaba só nessa existência. Então, os pais têm que ter isso para, depois de Deus, eles estarem presentes na vida dos filhos e serem esses amigos que confortam e que trazem esses direcionamentos, não é? Quando você fala essa questão assim, de pais, de relações conflituosas, né? Me veio muito isso na mente agora. Do quanto a gente precisa entender que os melhores companheiros são sempre os nossos pais, e olha que irmão X não diz assim, se forem pais bondosos, não abre essa observação, né? Não abre essa exceção. Então, os melhores companheiros são os pais, por quê? Porque mesmo que sejam pais difíceis, pais endurecidos, né? Pais que ainda não despertaram para o amor, ainda assim é o teu melhor companheiro. Porque como Deus não erra, Jesus Cristo guiando a todos nós não erra na sua regência, então ele nos aproxima dos espíritos que precisavam estar próximos de nós. O quanto nós precisamos, inclusive, com o despertar da consciência, reconhecer o valor daquele filho difícil, daquele pai ou daquela mãe difíceis. Eles têm o valor e por isso são os nossos melhores companheiros. Porque quando nós precisamos nos reajustarmos com aquele grupo, Jesus nos coloca dentro do mesmo lar, para que a gente consiga amar aquele grupo. E aí vem esse trabalho íntimo, esse trabalho interior de não mais revidar o mal, de não mais ser agente de discórdia, de não mais permitir que o lar viva em conflito, porque você, a partir de hoje, pode fazer a opção, a partir de hoje eu quero amar. Independente de quem ele seja, independente se for difícil ou se for fácil. Então, eu penso que esse programa, inclusive, desperta em todos nós essa consciência. É tempo, meus irmãos, é tempo de fazer as pazes. É tempo de se reajustar, de confraternizar. Olha aí, o momento em que estamos vivendo, esse momento da pandemia, extremamente educativo, e que nos convida para esse terceiro item, a melhor casa, o nosso lar. Nos convida a ficarmos em casa mais tempo possível, a deixarmos de buscar fora a alegria que tem que estar dentro. E como é que nós vamos buscar essa paz, essa harmonia dentro de casa? Não tenham dúvida, se não for com Jesus, o ambiente familiar ele vai se desgastar. Se a fonte de alegria da tua casa não for buscada no Cristo, no seu evangelho, no amor, e não estou falando aqui, nós não estamos pensando em palavras, não é a palavra solta do evangelho, é a vivência do evangelho dentro de casa. Porque isso é uma fonte de reanimação, uma fonte de ânimo, uma fonte de esperança, uma fonte de equilíbrio. Quando a gente busca no Cristo viver o evangelho em casa, a gente consegue conviver com harmonia. Receber o irmão que acorda, que acordou, né, tá reencarnado e acorda no despertar da manhã, receber com um sorriso, receber com a palavra de ânimo, oh, que bom que você se acordou, eu te amo,
eu te quero tão bem, eu fiz um café para você, eu fiz aquele pãozinho assado que você gosta. Então, são pequenos mimos que nós podemos ir quebrando as barreiras das dificuldades e das distâncias. Saber agradar o outro não custa. Pequenos agrados, pequenos afagos nos aproximam dos outros. E se a gente gosta, porque não existe aquele ser que não gosta de se sentir querido. Se a gente gosta de se sentir querido, então vamos primeiramente querer bem ao outro. Fazer com que o outro se sinta querido. Então aí a melhor casa é o lar, né, Selminha? Esse lugar que nós nos reencontramos, que nos reunimos, é o lar. E é uma ferramenta de Deus, né, para ajuste. Tem uma situação que Chico nos traz, que aconteceu lá no Centro Espírita Meimei, de um espírito que veio se despedir do grupo, porque ele tinha passado por um tratamento espiritual, e ele contou como é que havia, e que seria esse momento dele, da reencarnação dele, qual lar que ele participaria. Então, ele causou um mal muito grande. Ele era esposo do amor da vida dele, e aí esse amor doentio, porque na época era doente, fez com que ele causasse um crime. Ele, na verdade, tirou a vida de um irmão, no momento lá de insanidade. E aí, mais à frente, quando ele consegue se resgatar, eu vou contar a história toda, porque quando ele consegue esse resgate, consegue se organizar para voltar à vida terrena, ele descobre que ele numa visita que ele faz, ele descobre que essa mulher, objeto do desejo dele, da possessividade dele, porque o amor dele era doente, ela estava casada e com um filho nos braços. Então ele fica enraivecido, enfurecido, e aí no grupo de ajuda, de auxílio, ele entende com o tempo que aquele ser que estava no colo daquela mulher, que aquela mulher já estava numa nova encarnação, que ela tinha aceitado aquele lar para recuperar essa situação que ela causou, sendo mãe daquela criança que ela ajudou a assassinar, né? Daquele espírito que ela abreviou a vida. Então, ela estava com aquele ser no braço, com aquele amor de mãe, com aquele carinho absurdo por aquele espírito que estava reencarnando. E ali haveria, sim, o perdão de ambas as partes, a reconciliação, não é? Aquele pai que aceitou aquele lar, ele era um espírito mais elevado, que aceitou participar daquela situação de ajuste daqueles espíritos. E ele, que causou a morte daquele ser, que hoje estava nos braços da amada dele, voltaria como filho dela também. E como filho dela, seria irmão de quem ele ajudou, né, de quem ele causou esse mal. Então, veja a oportunidade que Deus dá a nós que somos ainda imperfeitos, de nos reajustarmos, perdoarmos, convivermos como irmãos no lar. Então, ninguém sabe quem é o irmão, ninguém sabe quem é o pai. Graças a Deus temos esse véu do esquecimento, né? Porque a ideia é amar. Independente do que foi feito ou do que será feito, a gente precisa amar. E aí, nesse ajuste, nessa história breve, que ajuste maravilhoso nesse lar, não é? Veja, pessoas que estavam precisando se reajustar, combinaram, aceitaram e voltaram como família dentro de um lar amoroso, exatamente para resgates. Então, a gente não sabe a experiência espiritual de ninguém, né? O que a gente sabe é que precisa amar, precisa cuidar, né? Precisa receber com muito amor esses espíritos que estão chegando para a gente, que a gente não sabe quem ofendeu ou quem foi ofendido. Inclusive, trabalhar as nossas antipatias. Porque muitas vezes a gente sente uma certa antipatia por um primo, por um tio, né? Existem essas antipatias que o passado fala por elas. Mas como você diz, o véu do esquecimento é um presente divino para todos nós, porque a gente não teria condição de se ajustar, de se equilibrar lembrando do passado, né? Seria muito mais doloroso. Mas nós podemos trabalhar os nossos sentimentos de antipatia gratuita, assim, gratuita porque eu não estou lembrando, né? Mas buscar amar, justamente. Então, se eu tenho algo que desperta que não é legal para com aquele outro que é próximo, então eu vou cada vez mais buscar conter esse mau sentimento e buscar retribuir, doar de mim o melhor para ele.
Isso é você conseguir se reajustar consigo mesmo, né? É a reforma íntima, né? Exato. E aí segue Humberto de Campos no item 4, 5 e 6. A maior felicidade é a boa consciência. O mais belo dia, o hoje. O melhor tempo, agora. Então vejam aí, né, essa questão da maior felicidade é a boa consciência, porque quando nós buscamos acertar mais, e acertar no sentido de aproximarmos a nossa conduta à conduta cristã, a conduta do Cristo. Então, isso é uma grande felicidade. Olha aí o que aqui diz Humberto de Campos. Em nenhum momento dessas orientações, desses 20 itens, nós encontraremos Humberto de Campos fazendo menção à posse, fazendo menção à conquista material. Não. São conquistas realmente espirituais. E o quanto nós podemos educar os nossos filhos com essa luz. Porque é uma luz de lucidez, de consciência, né? A maior felicidade é a boa consciência. É você conseguir agir lúcido, sem desequilíbrio, sem utilizar do ímpeto, daquele momento de cólera, né? Você conseguir agir calmamente. Raciocinar, ainda mesmo que seja um ambiente turbulento, vai para a escola, o filho vai para a escola e lá tem agressões, muitas vezes tem algum colega que instiga uma briga, que faz bullying, que pratica o bullying, mas o filho conseguir, por meio da tua orientação, por meio dessa consciência mais iluminada, conter qualquer animosidade. Então ele com certeza vai ter essa felicidade, como diz Humberto de Campos, né, da boa consciência. E com relação, Selminha, o mais belo dia, que é o hoje? Traz exatamente essa situação que a gente estava conversando. Se a gente cuidar bem do nosso hoje, quando a gente for dormir à noite e deitar, fazendo a análise da nossa consciência, do que fizemos durante o dia, a gente dorme bem, não é? A gente percebe que é naquele dia, que é o mais importante, que é o hoje, nós fizemos o melhor que podíamos. Então, esse cuidado com o dia que você está, ele faz, olha, o passado ele não volta e o futuro ele não existe. Ele não existe porque ele é o hoje bem feito, não é? É outra situação que é bom conversar com os filhos. Não adianta querer uma nota boa em matemática se ele não trabalha isso hoje, não é? Eu converso muito com o Netinho nesse sentido, Netinho. Faça bem o seu hoje, para não deixar nada pendente. Porque hoje é o dia. E o seu futuro depende do hoje. E aí, na questão da consciência, é muito bom poder deitar à noite, analisar o dia e perceber que deu certo. O que você não... não é nem que pelo menos não praticou o mal, porque a gente também é responsável pelo que não faz, não é? A gente evitou o mal e ainda fez algum bem ao nosso próximo. Então, a consciência tranquila é uma alegria, de certeza, é uma felicidade, e ele sabe exatamente o que estava falando, e esse dia de hoje tem que ser muito bem cuidado, para que no futuro a gente não olhe para trás e se arrependa de não ter feito, né, o que deveria fazer. E é isso, meus amigos queridos e Selminha, o tempo voa, viu? O tempo passa super rápido, de repente chega aí o tempo da gente já ir concluindo, mas já vai ficar esse gostinho de quero mais. Já estou sentindo, porque eu já estou sentindo também esse mas acho que os ouvintes também vão. Então, vou dar uma lida nos itens todos e a gente faz esse apanhado, porque realmente são itens que precisam ser pensados, né? E deixamos, inclusive, a possibilidade do ouvinte buscar esse conteúdo na internet, esse conteúdo disponível, né? É o livro Caminho Espírita, do Irmão X, né, psicografado por Chico, e ele fala com relação a essa educação, é o bilhete paternal do Irmão X, para quem quiser buscar aí na internet, tá bom? Então, vamos continuar. Olha, o melhor tempo, o agora. A melhor regra para vencer, a disciplina. O melhor negócio, o trabalho. O melhor divertimento, o estudo. A coleção mais rica, a das boas ações. A estrada mais fácil para ser feliz, o caminho reto. A maior alegria, a do dever cumprido.
A maior força, o bem. A melhor atitude, a cortesia. O maior heroísmo, a coragem de ser bom. Que forte, não é? O melhor heroísmo, a coragem de ser bom. Tem que ser forte. A maior falta, a mentira. A pior pobreza, a preguiça. O pior fracasso, o desânimo. O maior inimigo, o mal. O melhor dos esportes, a prática do bem. Leia esta lista de informações sempre que você puder e veja por si como vai indo a sua orientação, diz o irmão X, Humberto de Campos. E se quer mais um aviso de amigo velho, cada noite acrescente esta pergunta a você mesmo, depois de sua oração para o repouso. Que fiz hoje de bom que somente um amigo de Jesus conseguiria fazer? Que pergunta, que reflexão, né? Que autorreflexão nós podemos ter toda vez, todas as noites, né? Quando pararmos um pouquinho, olha o que foi que eu fiz de bom, que apenas um amigo de Jesus conseguiria fazer. Porque quando nós buscamos ser amigos de Jesus, nós estamos buscando estar em sintonia com Ele, como Lázaro, que era irmão de Jesus e enfermou porque se afastou dessa aproximação. Toda vez que a gente se afasta da aproximação do sentimento amoroso que Jesus emite, nós adoecemos, então nos equivocamos mais. Mas um amigo de Jesus, ele busca seguir essas orientações que estão aí descritas pelo irmão Humberto de Campos. Busca ser um ser consciente, né? Busca ser um ser que tem coragem de amar, que não se intimida de ser bom, que busca fazer o bem, propagar o amor, que tem coragem de ligar para o outro e dizer: meu irmão, fiquei preocupado com você, como é que você está hoje? Você melhorou? Eu te quero muito bem, eu quero você perto de mim, vou te fazer uma visita. Então, assim, é aquele ser que tem coragem de demonstrar afeto, que não se intimida, inclusive com aqueles difíceis. Eu percebi que ontem você estava muito irritado, aí hoje eu estou te ligando só para dizer que acho você uma pessoa bacana demais, que quero o teu bem. Então, você quebra a irritação do outro, né? Quebra a agressividade. A gente oferece a outra face e ainda uma face amorosa. Então, quantas orientações para a educação dos filhos, né, Selminha? Maravilhoso, maravilhoso. E o deitar à noite que se torne um hábito. Deitar à noite e fazer reflexão sobre o seu dia. E você vai notar que vai melhorando dia após dia, porque você vai tentando se corrigir. Vai lembrando que aquela agressão foi gratuita, ela podia ter sido evitada, porque aquilo só traz para a gente um sentimento ruim que nos envenena, na verdade, né? O outro foi embora seguir a vida dele. E a gente, naquele momento de ira, termina que sente a pancada mais forte do que o outro. Então, que a gente siga fazendo bem, né? Exato. Cuidando do nosso dia a dia. E, assim, para os pais, eu penso que é uma orientação maravilhosa, né? Essa orientação do como podemos orientar da melhor forma os nossos filhos, né? Então, buscando exatamente essa questão da moral do Cristo, que é a moral absoluta. Nós vamos ter muito, muito mais moral para educar os nossos filhos e sermos ouvidos quando nós oferecemos uma conduta cristã que se aproxime da moral do Cristo. Então, que autoridade, né? Porque Jesus nos falava com a autoridade do amor, com a autoridade absoluta de quem ama, então não era agressivo. Nós, inclusive, não precisamos ser agressivos, usar de agressividade para educar os nossos filhos. Nós podemos usar de uma autoridade amorosa. É uma autoridade de quem fala porque quer o bem daquele ser. E ele vai sentir. Então, a orientação, inclusive, é se naquele momento você não consegue dar uma orientação em calma, dar uma orientação ao teu filho tranquila, guiada pelo amor, silencia a tua palavra, faz uma prece, vai dormir. No outro dia, quando estiver mais sereno, conversa. Porque, com certeza, uma conversa fraterna, uma conversa guiada por Jesus, é uma conversa que vai marcar aquela consciência que houve. Porque é uma conversa amorosa, né? A gente tem tantos exemplos, tantos livros
falando de que não esquecer, às vezes, muitas vezes, espíritos endurecidos, André Luiz traz muito, espíritos endurecidos que não esquecem do amor que receberam das mães. E que muitas vezes, quando são resgatados no umbral e tudo, a espiritualidade traz essa lembrança daquele amor. E eles se comovem, eles conseguem abrir espaço para o bem. Porque todo o bem que a gente planta, e diz o Evangelho, eu convido inclusive vocês a lerem o Evangelho segundo o Espiritismo, buscando essa fonte de luz e de inspiração. Que o Evangelho nos traz essa lembrança de que somos jardineiros. Então vamos guiando os nossos filhos que vêm como plantinhas, né? Para que a gente vá podando, trazendo um pouco mais de adubo, de fertilidade, de boas orientações, de boas instruções, para que essa semente cresça e floresça e vire uma árvore frondosa. Né, minha amiga? Perfeito, exatamente. Que a gente tenha disciplina, consciência, né, disposição e muito amor, muito amor. Já temos porque aceitamos, né, tê-los, mas que a gente fortaleça esse amor sempre, sempre, que ele fale sempre mais alto. Isso. Por nossos filhos e por toda a nossa família. Exato, amiga. Para finalizar o programa, eu trago para vocês do livro Cartas do Coração, que é um livro de autores diversos, ele foi psicografado por Chico, e esse poema, ele fala: aprende, meu filho, é do Espírito João de Deus. Certa vez eu trouxe no programa uma mensagem desse Espírito João de Deus, e uma ouvinte ficou na dúvida: olha, mas é o João de Deus médium? Você está se fazendo referência a ele? E aqui eu queria deixar bem claro que esse João de Deus é um João de Deus desencarnado, que enviou para Chico, por meio da psicografia da mediunidade de Chico, enviou algumas orientações, enviou cartas, né? Enviou o seu amor. Então esse Espírito fala assim: aprende, meu filho. Meu filhinho, cada dia procura a doce alegria de aprender e trabalhar. A terra é a casa divina, onde a luta nos ensina a progredir e brilhar. Muito cedo ergue-te e avança. O sol é paz e esperança, resplendendo em derredor. Repara na luz risonha, tudo vibra, tudo sonha em busca da luz maior. Tudo evolui sobre o mundo. O charco triste e profundo aprende a se transformar. A planta aprende a subir, o verme aprende a servir e a fera aprende a ajudar. Assim também, meu filhinho, não desprezes no caminho a dor, a pedra, a aflição. No ensinamento da cruz, alcançarás com Jesus a glória da redenção. Então acho que um poema tão profundo, sabe, que fala com tanto amor. É uma orientação também aos filhos. Então nós deixamos aí para vocês essa linda orientação do irmão desencarnado, o Espírito João de Deus, que nos traz essa lembrança de que podemos fazer com que os nossos filhos abracem a dor, a pedra, a aflição, mas com Jesus. Porque com Jesus tudo fica mais fácil, né? O caminho fica muito mais leve. Selminha, faça as suas considerações finais, por gentileza, e a prece final, tá bom? Muito obrigada pela tua participação. Que Jesus te abençoe grandemente, você e sua família, e te retribua todo esse amor que você depositou hoje. Obrigada, minha amiga. Te amo muito, viu? Também te amo muito. Eu disse isso várias vezes, te amo demais. Que esse amor ele esteja sempre presente na nossa vida. Porque essa energia boa do amor, ela se faz presente em todo o ambiente, não é? Quando a gente se aproxima de quem ama de verdade e a gente sente esse amor. Então, gratidão por essa noite maravilhosa, por reflexões que vão fazer com que, ao longo desses dias, a gente vá lembrando desses cuidados que a gente precisa adotar com os nossos pequenos, e muitas vezes até com os nossos adolescentes ou filhos mais velhos, que essa responsabilidade dos pais, ela não é à toa, nós fomos escolhidos a dedo, não é? E aí nós não estamos no lugar errado, nunca será assim, porque Deus sabe todas as coisas e nada acontece por acaso.
Então, que a gente assuma essa responsabilidade e tenha cuidado com os nossos, sempre, não é? Gratidão, gratidão, esse programa é maravilhoso, ele de fato, assim, faz o tempo passar muito rápido, que a gente fica ouvindo e com vontade de bater mais papo, que é uma coisa edificante, né? Não é uma conversa que a gente não perceba que a gente leva algumas lições para a vida, para o dia a dia. Então, gratidão, muita gratidão por tudo e por essa noite maravilhosa. Então, vamos fazer nossa prece? Vamos agradecer ao nosso irmão maior, ao nosso Mestre Jesus. Gratidão, Mestre Jesus. Gratidão por sua passagem aqui no nosso planeta e por ter nos deixado tantos ensinamentos durante essa passagem, que foi rápida, porém tão intensa. Que a gente consiga, ao longo dos dias e nos nossos estudos, e que a gente acesse essa consciência, porque as leis morais estão lá registradas, e que a gente consiga ser, a cada dia, seres melhores. Que a gente consiga, na convivência com os nossos, desenvolver todas as nossas características boas que nos faz crescer espiritualmente e ajudar a humanidade a seguir. Mestre Jesus, te pedimos especialmente por aqueles pais que hoje estão na situação em que se encontram muitas vezes tristes, preocupados, desejosos de notícia de seus filhos. Então, Mestre Jesus, abençoa, toca o coração desses filhos, para que eles acessem esses pais, tão carentes muitas vezes, ou tão endurecidos, porque sabemos, querido Mestre, que a convivência é para que todos aprendam. Então, filhos, queridos filhos, lembrem dos pais, lembrem-se daquele mandamento que diz honrai pai e mãe, que não é só dar o material. Muitas vezes o pai está carente de alguma situação material, mas ele precisa da sua presença. Então, querido Mestre, toca o coração desses filhos também, toca o coração desses pais, para que essa família seja sempre unida nesse teu amor, nessa tua divindade. Gratidão, Senhor, Mestre querido, esteja sempre conosco. Gratidão. Assim seja. Assim seja. Muito obrigada, minha amiga, mais uma vez. Meus irmãos queridos ouvintes, fiquem todos sob as bênçãos do Pai maior, sob as bênçãos do Cristo. Se amem, vamos todos nos amar. Né? Um abraço fraterno, até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau.